Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Palavra Encarnada. Esse é um programa diário da Obra Lumen, onde nós meditamos sobre o Evangelho do Dia à luz do Carisma. Hoje, dia 24 de abril de 2021, sábado, ainda estamos no tempo pascal e vamos meditar o Evangelho de São João, capítulo 6. Antes de procedermos à leitura do texto, vamos afirmar que nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e pedir que o Santo Espírito nos conduza na escuta dessa palavra e no exercício de torná-la carne, concreta, viva no nosso cotidiano. O evangelho de hoje, ele é a continuação, a finalização, na verdade, do discurso eucarístico de Jesus, que nós temos meditado sobre ele aqui no Palavra Encarnada nos últimos dias, Ele é bem extenso e a liturgia tem nos apresentado a cada dia um trecho. Hoje é a finalização desse discurso e nós vamos ler então os versículos do capítulo 6 de São João, de 60 a 69. Que dizem assim: naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá a vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, o Evangelho de hoje nos coloca diante da necessidade de uma decisão, Jesus, ele estava no auge da sua vida pública. É importante a gente compreender cronologicamente o momento deste evangelho. Era a festa da Páscoa, ou seja, foi a Páscoa imediatamente antes da morte de Jesus, Ou seja, foi um ano antes da paixão de Cristo. Jesus já estava, há 2 anos ali, caminhando entre o povo, curando, fazendo milagres e uma grande multidão o seguia. Mas quando Jesus foi falar da Eucaristia, Jesus foi falar de coisas mais profundas, coisas que eram mais duras realmente de serem ouvidas, muitos desistiram, Muitos deixaram de seguir Jesus. Há uma expectativa de que esse tenha sido o tempo, que Jesus perdeu mais, seguidores, digamos, de uma vez só, Mais pessoas que o acompanhavam de uma vez só, quando ele fez esse discurso, apesar de ser um discurso que nos fala da Eucaristia, Mas porque eram palavras mais duras, que exigiam uma decisão de coração e muitas pessoas não estavam dispostas. E isso hoje nos faz pensar: por que eu sigo Jesus? E a gente pode sim dizer que nós seguimos Jesus porque nós recebemos muito amor, porque ele nos curou, mas o nosso motivo não pode ser só pelo que a gente recebe, porque no dia que Jesus nos falar algo mais duro, no dia que Jesus nos exigir uma radicalidade de coração, e ele já exige hoje, no dia que a santidade nos custar, a gente pode desistir igual essa multidão. Então, a gente precisa hoje tomar uma decisão de seguir Jesus por quem ele é, por reconhecer nele o Filho de Deus, o nosso Senhor, aquele que faz milagres, mas não de querer segui-lo porque ele nos dá coisas, porque estar com ele nos faz sorrir ou nos dá um prazer imediato.
A nossa mentalidade, ela é muito manchada pelo pecado e tantas vezes a gente fica querendo igualar as coisas de Deus às coisas da carne, igualar as coisas de Deus a esses prazeres fáceis, a essas satisfações momentâneas. Então, essa é uma primeira decisão que a gente precisa tomar. Uma segunda reflexão que esse evangelho nos traz é que Jesus já fala, né? Entre vós tem aqueles que acreditam e aqueles que não acreditam. Judas estava entre os 12, né? Jesus muito provavelmente já sabia que Judas ia o entregar. A gente estava há 1 ano antes da paixão de Cristo. Ou seja, 1 ano antes, Jesus já sabia. E nesse momento, Judas já tinha um coração fechado. Ele continuou caminhando com os 12, mas ele já tinha um coração fechado. E isso faz a gente pensar que muitas vezes o nosso afastamento, a nossa queda, ela começa muito antes da queda propriamente dita, né? Judas vai cair oficialmente quando ele dá lá as moedas para vender Jesus. Mas essa queda no coração de Judas, ela começou muito antes. E você que é jovem da comunidade, você que é membro dos nossos grupos, você que é vocacionado, você que é acolhido das nossas casas, precisa pensar sobre isso. Como é que está o meu coração hoje? Hoje eu não estou na queda, mas será que algo já está morrendo em mim hoje, a ponto de que, como Judas, daqui 1 ano eu vá atrair Jesus, ou eu vá me decidir por um caminho que é o oposto ao de Jesus? Né? A gente precisa pensar, porque às vezes a nossa queda, ela começa antes. Por exemplo, muitos irmãos, eles se sentem bem e querem sair, né? E querem viver outras coisas e começam a buscar outras coisas que não são indicações, às vezes, das suas lideranças. E a queda não acontece imediatamente, mas às vezes um tempo depois ela acontece. Um jovem de um grupo decide se afastar, decide não estar mais tão presente, decide tomar decisões às vezes pela sua própria vontade. E a queda, né, o afastamento de Jesus, ele não acontece imediatamente, mas às vezes ele vai acontecer com o passar do tempo. E nós precisamos, meus irmãos, estar muito vigilantes. Mesmo nós que estamos de pé, precisamos estar vigilantes para que a gente não caia. Porque o nosso coração manchado pelo pecado, ele muito facilmente vai sendo seduzido para outras coisas. Às vezes coisas lícitas, coisas de trabalho, coisas da família, metas pessoais, mas ele vai sendo seduzido. E nós precisamos entender que as palavras de Jesus, elas são palavras sobre o Espírito, não sobre a carne. Ou seja, o seguimento de Jesus está numa decisão espiritual. E mesmo que nesse tempo de pandemia nós estejamos distantes fisicamente uns dos outros, nós não precisamos estar isolados de Cristo, estar isolados da igreja, estar isolados dessa fé e dessa dimensão espiritual que a igreja nos oferta pelas transmissões, pelas missas online, pela adoração online. Nós precisamos sim estar distantes dos nossos irmãos de comunidade, mas nós não precisamos anular a vivência da fraternidade. Nós podemos viver a fraternidade do modo que é possível e que é bom e justo nos tempos de hoje. A gente pode estar passando por muitas dificuldades, pode estar morno, mas a gente não precisa passar por isso sozinho. A gente pode pedir socorro, a gente pode pedir ajuda e a gente pode não deixar que a situação chegue como chegou em Judas, que foi estourar 1 ano depois, sobre um processo que começou ali antes, uma perda de fé, uma mornidão. O alimento do Cristo é um alimento espiritual e não é o distanciamento físico que rouba de nós essa graça do alimento espiritual. Que as palavras do Senhor e o seu discurso eucarístico façam com que a força da Eucaristia, do Cristo feito alimento, nos alimente também nesse tempo.
E se você precisa de ajuda, se você precisa de incentivos, se você precisa de apoio, conte com a comunidade, conte com os seus irmãos, conte com os recursos que hoje a igreja nos disponibiliza, né? De estarmos unidos, mesmo que virtualmente. Que a gente não fique isolado nesse tempo, mas que a gente se alimente sempre da palavra e da Eucaristia, que é o Cristo vivo que se oferta para nós. Que Deus nos abençoe.